O Poder Entrevista, edição especial Rota do Gás, conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Nessa entrevista exclusiva, ele fala sobre as perspectivas do gás natural no seu estado e sobre o futuro da matriz energética brasileira. Wilson Lima, de 49 anos, é jornalista, filiado à União Brasil e está em seu segundo mandato como governador, o primeiro cargo eletivo que ocupou. O gás natural ele é importante do ponto de vista do desenvolvimento das atividades da questão social no estado do Amazonas, porque ela é uma atividade que deixa um legado para aquelas áreas onde está sendo explorado. Por exemplo, os municípios de Silves e de Itapiranga hoje vivem uma outra realidade. Os terrenos valorizaram, a agricultura não fornece mais para a capital porque fica tudo lá com a empresa. Montamos alguns programas interessantes de acolhimento às mulheres, de curso de formação profissional. E, por outro lado, a gente tem a participação do gás como algo muito estratégico nesse processo de transição energética. Apesar de ser um combustível fóssil, mas é o combustível em que a gente tem em maior quantidade e de forma mais segura para poder fazer essa transição energética. Apesar de que o Brasil hoje está na vanguarda, juntamente com potências como China e Estados Unidos. Hoje, mais de 80% das nossas fontes de geração de energia elétrica são de fontes renováveis. Mas esse é um ativo que a gente tem aqui no estado do Amazonas em grande quantidade. O estado do Amazonas tem hoje algo em torno de 40% das reservas de gás em terra do Brasil. Só no ano passado nós produzimos algo em torno de 10% da produção nacional do gás natural. A gente está falando aí de uma reserva entre 70 e 100 bilhões de metros cúbicos. Então a gente tem um potencial muito grande para usar essa energia em favor da nossa população, nesse processo de transição energética, mas também como contrapartida às questões sociais, a geração de emprego e renda, aumento do PIB, circulação da economia, enfim, é um ativo que acaba tendo frutos muito positivos. A questão da atividade econômica do estado do Amazonas a gente divide em dois viés. Eu tenho um viés que é do desenvolvimento das atividades da bioeconomia, que elas são fundamentais, como o manejo de pescado, manejo de madeira, manejo de outros produtos da floresta, enfim, o trabalho que é desenvolvido com o turismo de base comunitária, com acordos de pesca, as pousadas. Só que essa questão da bioeconomia, ela é um processo que a gente ainda encontra desafios para poder escalar, para que ela possa gerar uma renda consistente ou significativa. Ela é importante, ela é fundamental e eu não vejo outro caminho no futuro que não seja, em algum momento, todo mundo migrar para a bioeconomia. Mas isso ainda é uma realidade muito distante do que a gente pensa. A nossa geração não vai viver esse momento da bioeconomia. Por outro lado, eu tenho as atividades que são robustas, a indústria, por exemplo, e aqui nós temos a Zona Franca, que ano passado faturou em torno de 200 bilhões de reais, gera 130 mil empregos diretos. Paralelo a isso, a gente está desenvolvendo outras matrizes econômicas, o gás natural é um exemplo disso. Só nos próximos, até de 2019, até o final deste ano, a gente deve ter algo em torno de 10 mil empregos diretos, carteira assinada pela companhia que está explorando o gás natural lá no município de Silves, que é vizinho de Itapiranga. Então eu tenho um crescimento muito significativo da atividade econômica naquela região, porque ali próximo fica o Porto de Itacoatiara, que faz o transbordo da soja, mas ali tem a comunidade Novo Remanso, que é produtora de abacaxi, a produtora do abacaxi mais doce do mundo. Tem um outro porto, que inclusive estava conversando com os proprietários, disseram assim, a capacidade do nosso porto já exauriu, a gente precisa ampliar estruturas.
Tem Rio Preto da Eva, que é o maior produtor de pescado do estado do Amazonas, é o maior produtor de citros do estado do Amazonas. Então ali eu tenho um corredor de atividades econômicas. Então o gás natural é uma matriz importante, né, para o desenvolvimento econômico e que gera renda, que gera robustez. Até o final desse ano, a Eneva deve investir algo em torno de 5 bilhões na nova campanha exploratória que eles estão fazendo ali na região de Itacoatiara, de uma outra descoberta que eles fizeram. E uma outra matriz econômica que eu acredito muito é a questão do potássio, lá no município de Altazes. Hoje o Brasil importa aproximadamente 95% do potássio que é utilizado para o agronegócio, para a produção de grãos, soja, arroz, milho, café e por aí vai. Só a reserva que a gente tem no município de Altazes tem capacidade para fornecer durante 20 anos algo em torno de 20% a 25% do que a gente usa no fertilizante no Brasil. Uma barcaça, um navio que vem lá da Rússia ou da Bielorrússia para chegar no Mato Grosso leva algo em torno de 100 dias, 107 dias. Ou seja, é mais de 3 meses. Uma barcaça que vai sair aqui de Altazes para chegar no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil, deve levar em média aí 7 dias, uma semana. Então imagino que a gente vai ter de ganho de tempo, menos emissão de CO2 na nossa atmosfera, o que a gente vai ter de competitividade com relação ao nosso fertilizante e, consequentemente, com o produto que a gente produz aqui, né? A soja vai ficar mais competitiva, mais interessante, o milho e por aí vai. Quando a gente fala da questão do potássio em Altazes, a gente está falando da segurança alimentar do mundo. Hoje nós somos dependentes de países como Rússia, Israel, Ucrânia, e esses países, eles estão em guerra, então há uma instabilidade muito grande e a gente não pode ficar à mercê do ânimo, né, do humor, das relações entre esses países e a gente tendo um ativo tão significativo aqui que é o gás natural e o potássio. O meu objetivo era tornar uma legislação mais moderna, tanto que a gente criou um novo marco regulatório do gás no estado do Amazonas e permitir com que outras empresas pudessem vir para cá e poder explorar o gás natural. E o meu sonho é que esse gás possa cumprir também, além da função econômica, ele cumpra também a função social. Não só da geração de emprego e renda, mas para que esse gás também possa chegar ao pequeno consumidor. Tem um caminho ainda a ser percorrido, porque um grande empreendimento, quando vem para cá para explorar o gás natural, ele precisa de um fornecedor grande. Por exemplo, o que justifica a Eneva estar aqui no primeiro momento? A térmica de Jaguatirica, que consome, sei lá, 800 mil metros cúbicos de gás dia, quase 1 milhão de metros cúbicos gás dia. Então você precisa ter esses empreendimentos âncora para poder puxar aqueles do varejo, aqueles outros menores. Então no momento em que a gente atrai esses grandes investidores, o pouco que vai sobrar é suficiente para fazer essa questão social. Então, o nosso objetivo era ampliar o mercado de gás e permitir que outros players estivessem participando desse processo. Consequentemente, quando há competição, quem acaba ganhando é o consumidor, é o estado do Amazonas que ganha porque arrecada impostos, as prefeituras, tem o emprego, tem a renda, a economia volta a circular. Só lá no município de Silves, no Campo do Azulão, são quase 5 mil pessoas empregadas diretamente. São 5 mil famílias com carteira assinada, né, que dependem dessa atividade. Nós montamos, a Eneva montou conosco uma escola de tempo integral de formação profissional. São 3 cursos, 2 voltados para atender as demandas da empresa e uma para atender a demanda do próprio município. Lá no município vizinho Itapiranga, montaram a maior estrutura hoteleira do interior do estado. É um hotel, alojamento com mais de 240 apartamentos. E aí eu estava conversando lá com o gerente, ele me disse, olha,
Esses ovos aqui eu compro só metade aqui em Itapiranga. Eu digo, mas por que tu não compra tudo? Diz, porque aqui as pessoas não conseguem produzir. Então eu tenho que trazer de Manaus. Mas o quanto eles produzirem aqui eu vou comprar, eu vou consumir. Então, quem trabalha lá na atividade da agricultura já não tem mais que se deslocar de lá e vir aqui para a cidade correndo o risco de gastar mais com transporte do que com o valor do produto. Então tudo já é absorvido lá pela empresa. Os terrenos valorizaram, hoje Silves e Itapiranga vivem uma outra realidade. Esse resultado indireto foi importante para a gente ajudar o estado de Roraima, principalmente Boa Vista, a garantir uma segurança energética. Então foi através do gás do Campo de Azulão que foi possível abastecer a térmica de Jaguatirica através de um processo que é inédito no Brasil, porque essa planta aqui de Azulão é a primeira do Brasil que tem uma estação de liquefação de gás em terra. Então o gás ele é comprimido em até 600 vezes, transformado no estado líquido e transportado em caminhão-tanque para o município de Boa Vista. Então com isso os apagões lá diminuíram significativamente, a gente garantiu indiretamente a segurança energética lá e sem falar na cadeia, né, econômica que isso acaba impactando. Eu vejo como a possibilidade da gente ter aqui fontes de energia 100% renováveis. Hoje o nosso sistema da capital e de outros 5 ou 6 municípios são mantidos pelo operador nacional, que são abastecidos principalmente pelas hidrelétricas. Aqui no estado do Amazonas a gente tem alguns experimentos interessantes, principalmente nos municípios onde há o sistema isolado, em que se usa ainda o combustível diesel. Mas nós temos aqui no município de Itacoatiara, de uma empresa que trabalha com manejo de madeira, que eles têm uma planta de geração de energia elétrica a partir de biomassa, né, e que tem capacidade de abastecer aí até 100 mil famílias. Então é um modelo interessante que a gente tem trabalhado para junto com a empresa, poder incluir isso junto ao operador nacional para que o empreendimento também seja viável. E além, claro, da questão de outras fontes como o óleo de palma, que é algo que a gente tem trabalhado lá no município de Tefé, que é também uma energia renovável e que gera emprego, e toda a atividade da coleta da palma e da retirada do óleo é praticamente manual. Então isso demanda mais mão de obra. O fato é que a gente não tem um único modelo que seja o ideal para a questão da transição energética. Se você for falar de energia solar, ok, é uma saída interessante, mas qual o custo disso? O quanto a gente vai precisar de minerais estratégicos? Quanto a gente vai ter que escavar? Quantas minas vão ter que ser exploradas, descobertas, para poder atender a demanda do mundo para fabricar, por exemplo, as placas de energia solar? Então a gente precisa ir com muita ponderação com relação a essa transição energética e entender que não existe um único modelo. É preciso levar em consideração cada realidade. Mas eu acredito muito nessas duas alternativas aí da biomassa, né, levando em consideração a quantidade de material orgânico que a gente tem, e eu vejo o gás como um importante combustível de transição para esse processo. Hoje, o mundo hoje não tem condições de desligar tudo, dizer assim, olha, desliga tudo, acaba tudo de combustível fóssil e vamos para a energia renovável. O mundo não teria capacidade, os sistemas de produção, de matéria-prima, não teriam essa quantidade de produtos para poder fornecer e todo mundo transformar em energia renovável. Por isso a gente está num processo de transição, e esse não é um processo tão simples. Um poço de gás dura 25, 30 anos, então esse é um período interessante e uma fonte que a gente pode utilizar menos poluente que diesel, que gasolina ou outros combustíveis fósseis, que é importante para a questão da transição. E aí tem seus fatores econômicos, seus fatores sociais, mas essa é uma fonte muito segura. A impressão que a gente tem
é que o mundo tem direito de explorar o que eles têm de reserva mineral, de potencial, seja hídrico, seja da natureza. A Europa fez isso por muito tempo, os Estados Unidos também fez e fazem muito, China. Agora, quando chega o momento da gente também dizer assim, opa, a gente precisa gerar riqueza para a nossa população. Aí o cara diz assim, opa, calma aí, a obrigação de vocês não é essa, o direito de vocês não é esse, não. A obrigação de vocês é preservar o que tem aí e vocês ficarem contentes com isso. E sobre os nossos ombros, as responsabilidades da gente encontrar soluções inovadoras que até hoje o mundo não encontrou. O mundo tem espalhado exemplos, que são exemplos importantes, mas que ainda são muito localizados, são muito pequenos e não têm numa escala muito significativa e, na maioria das vezes, não estão adaptados à nossa realidade. Isso nos joga uma carga muito grande, porque aqui nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do planeta, né? Uma propriedade aqui no Amazonas, você só tem direito a 20% dela. Para você construir um condomínio, construir uma edificação, é um parto. Por outro lado, isso é muito interessante porque o estado do Amazonas acaba sendo pioneiro. Por exemplo, a operação que a gente está viabilizando agora da exploração do potássio, ela será a exploração de potássio mais verde do planeta, a que menos vai poluir o planeta. Então, o estado do Amazonas acaba tendo esse desafio, né? E o desafio acaba sendo interessante para que a gente possa provar que é possível, sim, a gente explorar, né, os nossos recursos naturais de forma responsável, gerando emprego, gerando renda, protegendo principalmente a população e protegendo o meio ambiente. Mas o que se briga lá é pelo direito de estudar a possibilidade, não é para explorar, a licença não é para explorar, é para estudar. E eu não vejo a menor dificuldade, sou a favor que haja, sim, a liberação para que se estude a possibilidade da gente fazer com que aquela riqueza seja transformada em forma de benefício para a nossa população.